Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Eu gostaria de pedir orações pela alma de Dom Henrique Soares, falecido ontem em razão do coronavírus, que era bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco. Bom, continuamos alertando para as falsas soluções, o aparicionismo, pelo qual se acredita em aparições não aprovadas pela Igreja, o que faz basear a vida espiritual inteira em uma aparição, ainda que aprovada pela Igreja. Culto de personalidade, colocando alguém ou um grupo como a solução de todos os problemas, em substituição muitas vezes à hierarquia da Igreja. E a solução política de esquerda ou de direita, com seus inúmeros erros. Temos apontado principalmente os erros de direita, mais apta a seduzir os católicos sérios. São erros de liberalismo doutrinário, moral, liberalismo econômico, por exemplo. A situação atual mostra cada vez mais que a solução não é primeiramente política, mas religiosa e da verdadeira religião, a católica. A solução é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sobre as almas, sobre a sociedade. É para isso que devemos tender como católicos. Então, lembro que após a Santa Missa nós faremos a imposição do escapulário para aqueles que ainda não receberam a imposição, e a lojinha estará aberta, então, para a venda dos escapulários de tecido e também para a venda de livros para aqueles que quiserem. Meus caros católicos, essa missa solene de hoje é ocasião para retomarmos alguns princípios de nosso apostolado e de nossa vida espiritual, em particular com relação à Santa Missa. Os mais antigos já ouviram muito do que foi dito aqui, mas é bom que se ouça novamente para guardar mais fielmente essas verdades e para aprofundá-las mais, e aqueles que chegam agora podem então conhecer essas verdades. Com muita frequência nós ouvimos que nós aderimos à liturgia tradicional porque é mais bonita, mais bela, como se nossa adesão a ela fosse simplesmente, puramente subjetiva, quer dizer, uma questão de simples preferência pessoal, de sensibilidade pessoal, de gosto pessoal. Acho essa missa mais bonita, então quero assistir a essa missa. Ao contrário, caros católicos, nossa adesão à liturgia romana, tradicional, deve se dar por motivos objetivos, que se encontram no próprio rito, e não somente em nossas disposições pessoais e subjetivas, pois tais disposições têm pouca relevância. A beleza do rito tridentino nos faz, de fato, amá-lo. A beleza, no entanto, é algo objetivo que se encontra na coisa que é bela, independentemente do sujeito que a conhece. Assim, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, é bela, independentemente de nós. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, é bela, independentemente de nossa sensibilidade. Também o contrário é verdade. Infelizmente, muitas igrejas modernas são feias, independentemente de nossos gostos. Assim, caros católicos, se alguém acha feio o que é objetivamente bonito, ou acha bonito o que é objetivamente feio, essa pessoa tem um problema de juízo estético, como aquele que acha que o aborto é moralmente ilícito, tem um problema em seu juízo moral. Claro, guardadas as devidas proporções. A beleza é algo objetivo, que está no objeto, que está na coisa. E 3 são os elementos da beleza. Primeiro, a integridade. Segundo, a harmonia ou proporção. Terceiro, o esplendor da beleza. Quer dizer, a clareza com que a integridade, a proporção ou ordem da coisa se manifestam. Quando alguma coisa lhe falta algo que deveria ter,
essa coisa perde a sua beleza. Por exemplo, até hoje, quando fazia esse sermão, em vez da Basílica de São Pedro no Vaticano, eu citava a Catedral de Notre-Dame em Paris. Mas hoje está sem a sua flecha e, evidentemente, perdeu a sua beleza porque lhe falta a integridade, lhe falta algo que deveria ter. Quando alguma coisa lhe falta algo que deveria ter, essa coisa então perde a sua beleza. Quando algo é desproporcional, sem harmonia, também não pode ser belo. E quando algo é íntegro, proporcional, ordenado, mas tudo isso não é tão manifesto, tão aparente, também não podemos falar de beleza, já que o belo deve ser percebido por nossos sentidos ou pela nossa inteligência, ou por ambos. Quando algo possui esses três elementos, integridade, proporção e esplendor, então esse algo é belo. E como belo, agrada aos sentidos, à inteligência. Se a beleza agrada aos sentidos, temos a beleza sensível. A beleza mais nobre, porém, é a espiritual, aquela que é percebida pela inteligência e que atrai a vontade. A beleza da verdade, a beleza de uma vida virtuosa, por exemplo. E claro, a beleza sensível e a beleza espiritual podem andar juntas. É por isso, caros católicos, considerando essa beleza mais nobre, que a beleza espiritual, falamos da beleza da verdade, da beleza de uma vida virtuosa, é por isso que a vida de um santo nos causa admiração. Ela é bela porque a virtude do santo é íntegra e ordenada, e a virtude dele, íntegra e ordenada, se manifesta a cada passo de sua vida. A missa tridentina, caros católicos, é de uma beleza objetiva, claro, que não pode ser medida. Tal beleza é única na Santa Igreja. A Igreja sempre considerou o rito romano tradicional, o rito tridentino, o mais belo e mais perfeito, mesmo diante dos ritos católicos orientais. E mesmo aqueles que se opõem à liturgia tridentina reconhecem a sua beleza, reconhecem a beleza do canto, dos paramentos, do ritual. Todavia, a verdadeira beleza da missa tridentina é muito mais profunda do que os cantos, os paramentos, pois a missa, no rito romano tradicional, possui os três elementos da beleza: integridade, harmonia ou proporção, ordem e esplendor. E possui esses três elementos em grau eminente. A missa tradicional é, antes de tudo, íntegra. Ela expressa de maneira perfeita a doutrina da Santa Igreja, tal como ensinada por Cristo e transmitida pelos apóstolos e seus sucessores até os nossos dias. Entre esses pontos de doutrina, podemos citar três dogmas que na liturgia recente foram, infelizmente, bastante atenuados, com prejuízo para os fiéis, ainda que não tenham sido negados formalmente. O primeiro ponto de doutrina, muito bem expresso no rito romano tradicional, é o dogma da presença real, verdadeira e substancial de Cristo sob as aparências de pão e de vinho. Presença que é distinta e imensamente superior à presença de Cristo na Sagrada Escritura ou à presença de Cristo entre os discípulos que rezam. Na missa tridentina, a presença real se manifesta claramente. Para citar alguns exemplos, toda vez que o padre deve tocar nas espécies consagradas, ele deve fazer uma genuflexão antes e uma depois. É também obrigatório guardar unidos os dedos que tocaram o Santíssimo Sacramento, polegar e indicador, soltando somente depois que os dedos são purificados sobre o cálice, com água e vinho que o sacerdote bebe logo em seguida. O sacerdote faz a genuflexão no momento da consagração, antes e depois da elevação. O respeito e a reverência ao Santíssimo Sacramento obrigam os fiéis a receberem a Sagrada Comunhão na boca e salvo impedimento de joelhos. A presença real de nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, alma, sangue e divindade é claramente afirmada no rito tridentino, também pelas palavras que compõem o rito,
sem ambiguidades. Por exemplo, o ofertório deixa muito claro que aquilo que se oferece é a hóstia imaculada, a hóstia santa, isto é, o próprio Cristo e não um pão. No ofertório do cálice, fala-se de cálice da salvação, que não pode ser senão o sangue de Cristo que será oferecido durante a Santa Missa. As palavras da consagração são claramente assertivas, afirmativas. O padre está repetindo o ato de nosso Senhor Jesus Cristo e não simplesmente narrando. Não há ambiguidade da aclamação que pede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo logo após a consagração. Nosso Senhor está no altar e se aclama então pedindo pela sua vinda. Claro, citando as palavras do apóstolo São Paulo, mas que não são para esse momento logo após a consagração. Então, no rito tridentino, sem ambiguidades, clareza na afirmação do dogma da presença real. O segundo dogma, claramente manifestado no rito romano tradicional, é o dogma do sacerdócio ministerial. Quer dizer, a diferença essencial que existe entre o sacerdócio do padre e o sacerdócio dos fiéis. Quem realiza a renovação do sacrifício da cruz é Cristo, sacerdote principal na missa. Mas ele realiza a renovação do sacrifício do Calvário por meio do Padre. Padre que é o instrumento escolhido por Nosso Senhor e ao qual os fiéis devem se associar na missa. No rito romano tradicional isso é bem claro. O sacerdote não é jamais definido como presidente da Assembleia ou como primeiro entre iguais. O sacerdote reza o ofertório e o cânon, quer dizer, a única oração eucarística, e reza as palavras da consagração, ainda mais especificamente em voz baixa. Tudo isso para indicar que seu poder sacerdotal independe do povo. O Pai Nosso, que na liturgia romana é uma oração sacerdotal, é rezado unicamente pelo sacerdote. Todos os paramentos sacerdotais na missa tridentina, paramentos sempre obrigatórios, indicam a diferença entre o sacerdote e o fiel. Diferença que não significa, evidentemente, maior ou menor santidade, mas simplesmente uma participação essencialmente diferente no sacerdócio de Cristo. Os batizados participam do sacerdócio de Nosso Senhor, sobretudo de modo passivo, de modo a poder receber as coisas sagradas. Ativamente participam, por exemplo, quando se casam, administrando um ao outro, o sacramento do matrimônio. Há também um caráter ativo na união ao sacerdote durante a missa. Já o sacerdócio do padre é propriamente para confeccionar e administrar as coisas sagradas. Cristo fundou, caros católicos, a Igreja como uma sociedade hierárquica. Nós vemos isso claramente na missa solene do rito tradicional, em que padre, diácono e subdiácono estão sempre em posição de hierarquia. E nessa sociedade hierárquica, que é a Igreja, o papel de oferecer o sacrifício cabe unicamente ao sacerdote. Os fiéis devem se associar ao sacerdote no culto litúrgico. O terceiro dogma, claramente expresso na missa tridentina, é o dogma de que a missa é um sacrifício propiciatório. Além de adoração, ação de graças, sacrifício de os bens necessários para a nossa alma. A missa é um sacrifício, e sacrifício propiciatório quer dizer pelo qual pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, pelo qual Ele nos concede esse perdão, se estamos bem dispostos, levando-nos, inclusive, ao confessionário, se necessário. O rito da missa implora constantemente o perdão dos nossos pecados e deixa claro a todo instante que se trata da renovação do sacrifício de Cristo. Já na subida ao altar, o padre pede a Deus que afaste de nós as nossas iniquidades, depois pede perdão pelas suas faltas, osculando, beijando o altar.
9 pedidos de misericórdia no Kyrie, nas inúmeras e sublimes orações do ofertório da missa tridentina, está expressa essa finalidade propiciatória. Repetidas vezes, o Padre pede perdão pelos seus pecados. No ofertório da hóstia, pede perdão pelos seus inúmeros pecados, ofensas e negligências. No ofertório do cálice, implora a clemência de Deus. Também nas orações que pedem a aplicação dos frutos da missa aos fiéis defuntos, está expresso o caráter propiciatório da missa. Eis então, caros católicos, a integridade da missa tridentina, correspondência clara e perfeita ao dogma católico. Correspondência clara e perfeita que foi, infelizmente, muito atenuada na liturgia renovada pela diminuição da expressão dessas verdades, o que prejudica os fiéis e os padres. Coincidentemente, esses 3 pontos, tão bem afirmados na missa no rito romano tradicional, tão claramente ensinados no Concílio de Trento, são os pontos mais atacados pelos protestantes. Os protestantes negam a presença real de Cristo na Eucaristia, negam que a missa seja um sacrifício, pelo menos pelos nossos pecados, e negam o sacerdócio. Atenuar essas verdades no rito da missa não trará, infelizmente, os protestantes para a Igreja Católica, verdadeira Igreja de Cristo. Os católicos que viram a sua fé extremamente enfraquecida, minguada. Então, esse primeiro ponto, a integridade da missa na sua doutrina, nada lhe falta quanto ao dogma, quanto à expressão da verdade católica. A missa é também ordenada, proporcional, bem disposta. Eis aqui o segundo elemento da beleza. Ela possui a preparação próxima, que são as orações ao pé do altar. Ela contém a missa dos catecúmenos com introito, o Kyrie, o Glória. Possui as leituras, que são antes de tudo um ato de culto a Deus, e a revelação divina contida na Sagrada Escritura. Por isso, as leituras são feitas em latim, não são feitas voltadas para o povo, em primeiro lugar. Ela possui a missa dos fiéis com um ofertório e não uma mera apresentação dos dons. Ofertório que nos mostra bem as finalidades da missa: adoração, ação de graças, súplica para alcançar as graças de que precisamos, súplica para obter o perdão de nossos pecados. Ofertório que deixa claro que a missa é a renovação não sangrenta do sacrifício da cruz e que trata desde já o pão e o vinho como se fossem o corpo e o sangue de Cristo, para que nosso espírito humano, lento para compreender, possa entender melhor a natureza da Santa Missa e participar mais perfeitamente do sacrifício de Cristo. Ofertório que não é a simples apresentação de nossos trabalhos e do fruto da terra, que vai se tornar um vago pão da vida ou bebida espiritual, mas que de Cristo, que é verdadeiramente oferecido na missa. Depois do ofertório vem o cânon, o venerável cânon romano, rezado em voz baixa, obra-prima da tradição da Igreja. Fixado desde antes do século VI, praticamente, ou seja, há praticamente 1500 anos. Cânon romano que expressa de maneira clara a doutrina da Igreja sobre a missa. Não se trata de uma oração fabricada em escritórios por pretensos especialistas e de maneira artificial, mas oração formada pela providência divina ao longo dos séculos. Depois vem a consumação do sacrifício, feita pela comunhão do sacerdote, única comunhão necessária para a integridade da missa. Finalmente, vem a ação de graças por tão sublimes benefícios e o pedido para que possamos aproveitar verdadeiramente dos frutos da missa e da comunhão que recebemos, se a recebemos. A missa no rito romano tradicional é então íntegra, ela expressa perfeitamente toda a doutrina católica, sem omissões, sem ambiguidades, sem respeito humano. Ela é ordenada, proporcional, nela não falta nada. E cada oração, cada parte, cada gesto, desde a oração ao pé do altar, ao último evangelho, passando pelo ofertório, pela consagração, cada uma dessas partes está perfeitamente disposta no seu devido lugar.
E essa integridade e essa ordem são claras e evidentes para quem assiste à missa tridentina. Quem assiste à missa tridentina percebe rapidamente a integridade de sua doutrina e a harmonia de suas partes, ainda que não entenda literalmente cada uma de suas orações. A beleza da missa se manifesta com clareza. A missa tridentina é então verdadeiramente bela, mas de uma beleza objetiva, que se encontra no próprio rito, tal como a Igreja, sobretudo por meio de papas e santos, a formou ao longo dos séculos. Nosso amor pela liturgia romana tradicional, caros católicos, não deve ser fundado sobre razões sentimentais, nem ideológicas, nem políticas, mas, ao contrário, deve ser fundado nessa beleza que decorre da integridade doutrinal e espiritual, da perfeita ordem de suas partes, da manifestação desses dois elementos. Como dissemos, a beleza fundada nesses três elementos, integridade, ordem, esplendor, agrada a inteligência. Como Deus é o ser inteligente por excelência, podemos dizer que a missa tridentina lhe agrada mais porque é mais bela. Mais uma vez repito, essa beleza é objetiva, porque há a integridade da doutrina, há a harmonia perfeita de suas partes, e porque há, finalmente, a manifestação clara dessa integridade e dessa harmonia. Quando dizem, então, que preferimos essa liturgia por simples gosto pessoal ou sentimental, porque ela é mais bonita, devemos responder que ela é, sim, mais bonita e que a preferimos por causa disso. Mas devemos afirmar que a beleza está fundada em aspectos doutrinais, teológicos, espirituais. Preferimos essa missa porque, sendo íntegra e ordenada, agrada a Deus de uma maneira que não pode ser medida, porque agradando a Deus faz um bem imenso e maior às almas. Devemos então, caros católicos, lutar pela beleza da liturgia, que não é simplesmente a beleza dos paramentos, do canto litúrgico ou o agradável odor do incenso, embora tudo isso também seja bom e necessário. Devemos lutar por essa beleza profunda e espiritual, beleza doutrinária, quer dizer, essa beleza que está então ligada à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma liturgia tão bela é muito agradável a Deus e faz muito bem às nossas almas. Por esse motivo que nós, o Instituto Bom Pastor, nos obrigamos a celebrar exclusivamente a missa no rito romano tradicional. E é a missa que alimenta a nossa alma liturgicamente, mas também fora dela. É seguindo a pedagogia que nos é dada pela liturgia romana tradicional que podemos ir conhecendo de forma devida, com toda humildade, a doutrina católica, para não nos deixarmos levar pelos falsos profetas que abundam, às vezes com coisas bastante corretas, mas um pouco de erro. E isso é suficiente para desviar a nossa alma e desviá-la seriamente. Como diz São Tomás, um pequeno erro no princípio se torna grande no fim. Não fiquemos, portanto, somente na liturgia, mas devemos abraçar tudo o que a liturgia significa. Toda a doutrina católica transmitida desde os apóstolos até nós e desenvolvida de maneira harmônica, orgânica. Unamos-nos então, caros católicos, a essa bela liturgia que ocorre agora sobre o altar. Unamos-nos por meio de uma verdadeira participação que não consiste em fazer barulho ou gestos espalhafatosos, mas que consiste em oferecer nossa vida em união com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por Ele, com Ele e nele, podemos fazer algo que tenha valor diante de Deus. Unindo-nos a essa bela liturgia tão agradável a Deus, possamos também nós sermos agradáveis a Deus, confessando a integridade da fé católica e aguardando íntegra, ordenando toda a nossa vida a Deus e manifestando isso em todas as nossas ações. Peçamos a Deus, então, que nos conceda, por essa bela liturgia, a graça de levarmos uma vida bela,
quer dizer uma vida de virtude, uma vida santa. Peçamos a Deus a propagação dessa bela liturgia que gera a beleza de uma vida santa, se estamos dispostos a nos conformar a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.